paz do Senhor Jesus Cristo a todos, glória a Deus. A primeira parte do ensino que nós estudamos, que era sobre, que era e que os cristãos passarão pela grande tribulação, eu afirmei que não, e estou mostrando na Bíblia o porquê que nós afirmamos que não passaremos pela grande tribulação, certo? Nós paramos em Daniel, porque Daniel é o ponto-chave para entendermos o porquê que os cristãos não passarão pela grande tribulação. É certo que existe muitos outros textos bíblicos que confirma o porquê nós entendemos e acreditamos que não passaremos pela grande tribulação. É importante entender que a interpretação bíblica, ela não vem por um versículo ou dois versículos. A interpretação bíblica vem por toda a Bíblia se explicando. A interpretação bíblica, ela vem junto com o conteúdo histórico. O conteúdo histórico, o conteúdo cultural, o conteúdo das línguas originais, para entendermos. E é o que eu estou fazendo aqui, tentando mostrar para os irmãos o porquê que nós, assembleanos, e a maior parte dos cristãos no mundo, acreditam que nós não passaremos pela grande tribulação, certo? Eu convido os irmãos para abrirmos em Daniel. Nós paramos em Daniel. Daniel, capítulo número 9. Eu expliquei para os irmãos o porquê da profecia. Eu disse que Daniel estava querendo a resposta de Deus por Israel não ter ainda sido exaltado por Deus. Eles já tinham voltado para Judá, mas estavam em pobreza, e Daniel começou a perguntar a Deus o porquê que Israel ainda estava em pobreza, porquê que Deus ainda não tinha restaurado o poderio de Israel. E aí eu disse para os irmãos que o anjo chegou para Daniel e trouxe uma profecia para ele, a interpretação. Era como se Deus falasse para Daniel assim: Daniel, eu ainda não vou restaurar Israel. Eu vou trazer aqui para você uma profecia, Daniel. Era como se Deus estivesse falando assim: e somente depois que se cumprir essa profecia, é que Israel será exaltado, é que Israel será poderoso. É importante entender que esse poderio que Israel terá, poderio espiritual e poderio de nação, ele se interpreta juntamente com outra profecia, que nós não vamos estudar ela aqui, que não é o caso. É a profecia da estátua de Nabucodonosor. Arrumei uma máscara ruim, a costura está pegando bem na ponta do meu nariz é grande, né? Mas é obrigado, né? Nós temos ordem para ministrar de máscara. Então, ou seja, a profecia da estátua de Nabucodonosor, que prova que todos os impérios que dominaram sobre Israel falharam, mas virá um reino eterno, um império eterno que não terá fim, que é o de Jesus Cristo. Então essas duas profecias são entrelaçadas, certo? Mas não é o caso da estátua de Nabucodonosor que estaremos estudando. Então veja bem, e aí Deus determinou 70 semanas. Eu disse para vocês que cada semana são semanas de 7 anos, baseada no ano sabático, que os judeus plantavam 6 anos e no 7º a terra descansava, certo?
Então são semanas de 7 anos, 70 vezes 7 anos, certo? E aí nós lemos aqui no versículo 24, eu peço que você abra a sua Bíblia. Muitos perderam o hábito de acompanhar na Bíblia. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, Israel, o teu povo, Israel, nem igreja existia, certo? E sobre a tua santa cidade, o povo de Daniel era Israel, Judá, a cidade de Daniel era Judá, Jerusalém, Judá, certo? Para extinguir a transgressão da lei de Moisés, para pôr fim aos pecados, certo? A partir do sangue de Cristo, expiar a iniquidade na cruz do Calvário, trazer justiça eterna a partir da ressurreição de Cristo, morte e ressurreição, selar a visão e a profecia de toda a Bíblia e ungir o Santo dos Santos, que é o Santo dos Santos lá do tabernáculo, que agora passou a ser Jesus. Jesus é o Santo dos Santos. Antes tínhamos acesso a Deus através do sacrifício anual, ou dos sacrifícios, certo? E todo ano tinha a festa do Yom Kippur, o dia do Yom Kippur, em que Deus perdoava o pecado de toda a nação através do sacrifício feito no Santo dos Santos. E Cristo agora tomou esse lugar. Cristo agora tem o livre acesso a Deus. Quando você ora em nome de Jesus, você tem livre acesso a Deus. Antigamente era só pelo um sacerdote, mas Cristo agora é o sacerdote dos sacerdotes. Ele é sacerdote eterno, sacerdote para sempre, certo? Então, quando foi que começou esta profecia? Quando foi que começou esta profecia? A profecia é: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, certo? Quando foi que começou essas 70 semanas, certo? Versículo 25: sabe e entende, desde a saída para restaurar e reedificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62, totalizando um total de 69, 7 mais 62, 69. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos, certo? Então, ou seja, o início das 70 semanas era desde a ordem para reedificar e restaurar Jerusalém. Versículo 26: e depois das 62 semanas será tirado o ungido, e não será mais. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, o seu fim será inundação. Até o seu fim virá a guerra, e estão determinadas assolações. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, 7 anos. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa da abominação virá o assolador, que será até a consumação, que está determinado e será derramado sobre o assolador. Lembra que Jesus disse: quando vires a abominação da desolação, que falou o profeta Daniel? Jesus estava se referindo a este texto, certo? Então vamos lá. Suponhamos que esse lado do púlpito aqui, o meu lado direito, é o Velho Testamento, certo? E suponhamos que o lado de lá está Cristo. Então nós vamos regredir 444. A única ordem para restaurar e reedificar Jerusalém na Bíblia foi dada por Neemias. Neemias pediu para restaurar Jerusalém, e Ataxerxes, rei da Pérsia, fez uma carta para que Neemias fosse restaurar Jerusalém, 444, certo? Também Esdras teve uma ordem, mas Esdras não se encaixa na profecia, o tempo bíblico, a cronologia bíblica,
certo? Então veja bem, 444, e tinha 7 semanas para se passar, ou seja, 49 anos. Então veja bem, quando Neemias começou a restaurar Jerusalém, passou-se 49 anos, que são 7 semanas, foi o que nós lemos no texto. 7 semanas e 62. Nesse período de 7 semanas, era o ano do jubileu. Deus, a primeira parte das 70 semanas, Deus colocou um jubileu, o ano do jubileu que está na lei. Neste ano do jubileu, perdoava-se as dívidas, os escravos eram libertos totalmente, as terras voltavam para os donos da herança, e cumpriu-se ali 49 anos, no outro ano já era o ano do jubileu, cumpriu-se a primeira parte, o templo já estava reconstruído nessa época, certo? E desses 49 anos até Cristo, cumpriu-se mais 62 semanas, certo? 62 semanas de 7 anos. Os teólogos entendem que as 69 semanas se encerrou na entrada triunfal de Cristo em Jerusalém. Se você pegar 444 até 33 depois de Cristo, dá-se 483 anos, levando em consideração o calendário judaico e não o calendário gregoriano, que tem diferença de 5 dias no ano, o calendário judaico, certo? Bate-se 483 anos. Então, ou seja, de Neemias até Jesus, passou-se 69 semanas, 7 mais 62, ou 483 anos, até a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E a partir daí, não se contou mais, não se conta, não acha mais interpretação bíblica para contar as semanas. Então, falta-se uma semana. Falta uma semana. E nós lemos no texto de Daniel que o anticristo fará um concerto com muitos por uma semana. Esse concerto que o anticristo fará será com toda a população do global. Com um detalhe, essa negociação será, biblicamente, também para Israel, aonde Israel voltará a sacrificar animais. Quando você vê aí profecias nas redes sociais, que os judeus já estão preparando, já estão tudo pronto, já tem a novilha vermelha, já tem os utensílios do templo, e isso indica que já estamos próximos do fim, porque a profecia diz que vão voltar a sacrificar, porque o sacrifício vai ser cessado, certo? Então veja bem, é justamente esses 7 anos, nesse período de 7 anos, é que acontecerá o período do anticristo e da grande tribulação. E nós entendemos que é o arrebatamento que marcará esses 7 anos. Os irmãos estão entendendo? Para nós irmos lá para o arrebatamento, nós temos que estudar 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2. Vamos ver lá? Abra aí a sua Bíblia. 2 Tessalonicenses, número 2. Veja bem, Paulo, na sua primeira carta, ou quando ele foi evangelizar os irmãos de Tessalônica, ele disse que Jesus voltaria. E os irmãos da igreja primitiva também esperavam a volta de Jesus. A diferença é que já se passou 2000 anos e as profecias estão se cumprindo cabalmente, que mostra que nós somos a geração que verá o arrebatamento, certo? Tecnologia, apostasia da igreja,
restauração de Israel, formação do globalismo, de uma nova ordem mundial, tudo prova que nós somos a geração que verá o arrebatamento, certo? Então, os irmãos de Tessalônica, Paulo foi lá e disse que Jesus Cristo ia voltar, ia acontecer uma grande tribulação, e aí Paulo mandou uma carta e falou a respeito da volta de Jesus, e disse que os cristãos não foram destinados para a ira, certo? Se referindo à grande tribulação, mas para a aquisição da salvação da grande tribulação e a salvação eterna, certo? E aí os irmãos, historicamente falando, os irmãos de Tessalônica estavam passando por uma perseguição por causa do Império Romano, do imperador. E aí eles perguntaram: Paulo, Jesus já voltou? O que está acontecendo? Está acontecendo a grande tribulação aí? Aí Paulo envia a segunda carta aos Tessalonicenses, e ele diz assim, no versículo 1, capítulo 2: Irmãos, rogamo-nos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não movais facilmente no vosso entendimento, e nem vos perturbeis, quer por espírito, ou seja, de vocês mesmos, quer por palavra que alguém disser a vocês, quer por alguma epístola. Dizem que andava epístolas, missivas, cartas, como essa que estamos lendo, no meio do povo tessalônico, dizendo que Jesus já tinha voltado, certo? Inclusive surgiu várias seitas nos primeiros séculos, nos 3 primeiros séculos, quer por espírito, quer por epístola, como se de nós, como se o dia de Cristo estivesse perto. Ninguém vos engane de maneira alguma, ou seja, não fique dando ouvido ao que vocês estão ouvindo, e nem vos engane, porque não será assim antes que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Esse versículo é o ponto central dos que creem que nós vamos passar pela grande tribulação, porque eles creem que o anticristo se manifesta e depois, 3 anos e meio, Jesus Cristo volta. Semana passada eu dei uma adiantada, eu disse dos que creem no meio da grande tribulação, mas tem também os que creem do final da grande tribulação, e nem umas duas se sustenta, e eu vou explicar por quê, certo? Ninguém de maneira nenhuma vos engane, antes que venha a apostasia, ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque não será assim antes que venha a apostasia, se manifeste o homem do pecado. Esta apostasia, ela é a apostasia pré-arrebatamento, é o ministério da injustiça, o mistério da injustiça, é a apostasia pré-arrebatamento, que se intensificará depois do arrebatamento, porque o governo do anticristo, nós vamos ler aqui mais para baixo, que o governo do anticristo será um governo satânico. Aqui no texto fala que ele vai vir com todo o poder de Satanás, poder do engano e da mentira. É um governo onde a promiscuidade, a zoofilia vai permanecer e ninguém vai poder falar nada, porque é um governo do qual o Espírito Santo já se foi, saiu da igreja, saiu da terra, certo? Então, ou seja, essa apostasia já está acontecendo, a apostasia da igreja. Aqueles irmãos que deram a vida por amor ao Evangelho, jamais imaginaria que a igreja seria como está hoje. Hoje uma parte da igreja, lembrando que existe uma igreja, mas existe 2 povos dentro da igreja. Existe a igreja verdadeira, existe a igreja que está disfarçando ou fingindo ser igreja. Ou seja, a igreja do Senhor Jesus Cristo está um pouquinho lá na Universal, um pouquinho na Assembleia, um pouquinho na Deus é Amor, um pouquinho na Casa da Bênção, um pouquinho na Mundial. São aqueles que levam o Evangelho a sério. Aqueles que levam o Evangelho a sério. Eles formam uma única e verdadeira igreja. Em todas as igrejas que tem coerência com o Evangelho. E tem, vocês sabem disso que tem. Certo? Então, ou seja, é uma única igreja. O resto são várias denominações
que têm apresentado coisas que não condiz com o Evangelho, tem envergonhado o nome de Jesus. São tantas as bizarrices, né? Recentemente, eu acho que aquilo lá foi até de propósito, que lá não pode ser verdade, o camarada disse que tinha uma máscara de Deus invisível. Alguém viu isso aí? Aquilo é bizarrice, aquilo não pode ser verdade, aquilo foi mentira, aquilo foi feito para avacalhar mesmo, não tem... Irmãos, ó, tá aqui, ó, só depositar o dinheiro, vai entregar na sua casa, só que você não vai ver, porque ela é invisível. Ó, a minha aqui, não tinha nada, certo? Então, ou seja, essas coisas estão envergonhando o Evangelho, é apostasia. O povo está pegando a Bíblia, interpretando ao seu bel prazer, fazendo igrejas com discoteca, com luzes coloridas, com gente dançando. Pastores estão inventando bizarrices. Tem igreja de gente de nudismo, igreja de homossexuais, tem igreja de uma porção de interesses para agregar pessoas. As próprias igrejas sérias, que antigamente era tido como igrejas sérias, como a Assembleia de Deus, por exemplo. É lógico que existe várias ramificações da Assembleia de Deus. O camarada chega ali, abre um pontinho e coloca a Assembleia de Deus. Estão inventando modas, coisas bizarras, que têm envergonhado o Evangelho de Cristo. O nosso modo de se vestir, o nosso modo de se portar, o nosso modo de falar. Hoje cantamos música do mundo, não a igreja verdadeira, certo? Eu estou falando a igreja em si. A igreja verdadeira ainda está remida, ainda está com as vestes brancas. Eu creio que nós aqui, você aí, nós somos a igreja verdadeira, ainda está com as vestes brancas. A igreja está cantando músicas, está misturando com o mundo, fazendo lives com cantores mundanos, estão postando fotos com bebidas, estão postando vídeos com músicas, e aí vai. A igreja misturou com o mundo. Isso é apostasia que precede o arrebatamento de Cristo. Cabe a nós, como ministros da palavra de Deus, exortar, abrir os olhos, mostrar na Bíblia, certo? O qual se levanta, se opõe contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Versículo 5, não vos lembreis destas coisas que eu dizia quando ainda estava convosco? Ou seja, quando Paulo foi lá pregar o Evangelho, ele dizia sobre a volta de Cristo, sobre o anticristo. Agora vós bem sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado, porque o mistério da injustiça opera, somente há um que agora persiste até que do meio seja retirado. E esse versículo é o ponto de inflexão para o que nós cremos, que nós seremos arrebatados antes da grande tribulação. Tá. Os mesotribulacionistas e os pós-tribulacionistas falam que esse texto que eu li anterior aqui, o versículo aqui, que mostra que o anticristo que ele virá primeiro do que o arrebatamento, certo? O anticristo virá primeiro do que o arrebatamento. Só que o texto que eu li aqui agora fala que tem um que está detendo ele. Tem um, a Bíblia não diz, mas todos os teólogos e estudantes da Bíblia creem que esse é o Espírito Santo, certo? Ele está detendo o anticristo. Veja aqui o texto, porque o mistério da injustiça opera, e somente há um que agora resiste, até que do meio seja retirado. Do meio da onde? Da igreja verdadeira, né? Que tem a igreja falsa. Estou falando aqui na nossa igreja, aqui, ó, nessa congregação. Eu estou pegando essa congregação como referência para todas as denominações, certo? Aqui nessa igreja tem uma igreja verdadeira e uma igreja falsa. Foi Cristo quem disse isso. Lá em Mateus 7, certo? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Ainda vai mais além. Em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu falo em línguas, em teu nome eu curei, e Jesus vai falar assim, eu nunca te conheci, certo? Então veja bem, quando o Espírito Santo, quando é que ele vai ser tirado? Não existe outra explicação, interpretação, a não ser quando a igreja for tirada.
Concorda? O pastor falou uma coisa interessante que eu nunca tinha parado para pensar. O pastor falou comigo. Falou assim: que sentido faz o Espírito Santo sair e a igreja ficar? Sendo que ele foi enviado por causa da igreja. Eu vou para o Pai, mas se eu for, vos enviarei o Consolador. Então não faz sentido. O que o pastor falou aumentou o meu argumento a respeito disso, pastor, certo? Que sentido faz o Espírito Santo sair e a igreja ficar? Então, seja, por um ponto, eles estão certos, porque Paulo diz que o anticristo vem primeiro do que o arrebatamento. Por outro lado, o texto aqui fala que tem um que está detendo ele, que é o Espírito Santo. Então, ou seja, se o Espírito Santo sai, tecnicamente a igreja também sai, certo? E aí começa a última semana de Daniel. Esse versículo, juntamente com a profecia das 70 semanas de Daniel, nos mostra claramente que nós não passaremos pela grande tribulação. Tá, sim, mas o que Paulo fala aqui anteriormente no versículo 5, que primeiro o anticristo vem, até o próprio Pedro disse que, Pedro que andou com Jesus, foi amigo de Paulo, ele disse: olha, Paulo escreve umas coisas meio difíceis, inelegíveis, né? Ou seja, uns pontos difíceis que não tem como interpretar o que ele fala. Pedro, que tinha revelação de Deus, né? Que na nossa linguagem, era o peixe de Deus, né? Porque Pedro era peixe, né? Falei: Pedro, tu me ama? Amo, Senhor. Pedro, tu me ama? Então tá bom, Pedro. Eu pastorei as minhas ovelhas. Ou seja, Pedro era temperativo, mas ele tinha um carinho especial por Jesus, certo? Então veja bem, então nós cremos, por esses textos e por alguns outros que nós vamos mostrar, nós cremos que Jesus arrebata a sua igreja, o Espírito Santo sai e o anticristo se manifesta, certo? Jesus arrebata a sua igreja, o anticristo se manifesta e começa a última semana de Daniel. Tá, agora os pontos, por que nós não passaremos pela grande tribulação na questão das interpretações? Por exemplo, eu disse para vocês, eu li lá em Daniel 12, que diz assim o seguinte: haverá uma aflição como nunca houve. Os irmãos lembram que eu li isso em Daniel 12? 12:1, haverá uma angústia para Jacó, certo? Primeiro ponto. Segundo ponto, as 70 semanas é para Israel, e não para a igreja, certo? Terceiro ponto, os meso-tribulacionistas e pós-tribulacionistas dizem que os santos do Apocalipse são a igreja. Só que Daniel 7:25 diz que o anticristo fará perseguição aos santos, mas não existia igreja. Quando eu li para vocês Apocalipse, Daniel 12:1, e disse que serão livres, livrar-se-ão seus filhos, eu disse para vocês que quem será livre? Os judeus e gentios convertidos. E a outra interpretação para esse versículo é os santos do Velho Testamento, que serão livres lá na guerra do Armagedon. Ou seja, Jesus Cristo virá cumprindo a profecia da estátua de Nabucodonosor para livrar Israel. O capítulo 7, versículo 25 de Daniel, diz que o anticristo que virá perseguirá os santos, neste caso o povo de Israel, porque nós, a igreja, estaremos com Cristo. Os irmãos estão entendendo? E os textos de Daniel também falam sobre Antíoco Epifanes, que na época da revolta dos Macabeus, Antíoco Epifanes, ele era uma figura do anticristo.
ele foi lá, perseguiu o povo judeu, matou. É só você ler o livro História dos Hebreus que você vai ver. Até o próprio livro da Bíblia Católica, Macabeus 1 e Macabeus 2, conta essa história, certo? Eu já li esses livros da Bíblia Católica todos também. Então, ou seja, Antíoco Epifânes, ele foi lá no templo, profanou o templo, colocou porcos para se sacrificar no templo, matou os judeus, proibiu a religião judaica, certo? Que é uma figura do anticristo. Os irmãos estão entendendo? Então veja bem, então nós aprendemos que as 70 semanas de Daniel, falta uma, e ela se inicia quando o arrebatamento da igreja acontecer, certo? As provas que nós temos que essa última semana, elas são de 7 anos, nós vemos em Apocalipse 1, 2 e 3, que as duas testemunhas profetizarão por 1260 dias, certo? Elas profetizarão por 1260 dias. Tudo indica que as duas testemunhas profetizarão contra o governo do anticristo. Contra o governo do anticristo. Alguns interpretam que será depois da segunda parte da grande tribulação, mas não é coerente. Por quê? Porque eles profetizam, eles levam o evangelho do reino ao mundo todo, o evangelho eterno de Cristo. Lembra quando Jesus diz em Mateus 24, ele disse: esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho em todas as nações, então virá o fim, certo? As duas testemunhas, com as tecnologias que existem e existirão, como a 5G, por exemplo, que vai chegar em lugares, por exemplo, hoje a tecnologia de internet hoje não vai em qualquer lugar, mas essa da 5G, dizem que vai até para baixo da terra, ou seja, o mundo todo vai ver as duas testemunhas pregando, certo? E na próxima aula nós vamos concluir, ver se dá tempo para concluir, no próximo ensino, desculpa, certo? Nós vamos ver o seguinte, que são duas partes de 42 meses, primeira parte, segunda parte, profetizada por Daniel, 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo, certo? A igreja não estará aqui e vou falar a ideia, a interpretação de que Jesus volta no meio da grande tribulação ou no final da grande tribulação não se sustenta, e eu vou explicar o porquê, e nós vamos também falar sobre Mateus 24. Meu tempo já esgotou, que Deus abençoe grandemente os irmãos.